A gente imagina o quanto deve ser terrível essa sensação de impunidade, né? Continuamos falando sobre violência contra a mulher e foi sancionado pelo presidente Lula na última semana um projeto de lei que altera a já existente lei número 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha. Com as mudanças, as mulheres que se encontram em situação de violência terão mais rapidez na concessão das medidas protetivas de segurança. Sobre o assunto, eu converso a partir de agora com a advogada, especialista em direito feminista e também especialista em direito da mulher, a advogada doutora Andréa Góes, já aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã. É muito chocante quando a gente assiste, doutora, uma reportagem como essa, em que a mulher está se acabando em lágrimas, relembrando o quanto sofreu em momento de recuperação, enquanto ela se depara com a impunidade, né? O suspeito que aparece na reportagem, ele é solto e depois manda áudio para os amigos comemorando porque já foi solto, já está livre, já está tudo ok com ele. Enquanto ela se recupera para retomar ainda a sua vida normal depois de muitas sequelas físicas e emocionais. Quais são as principais alterações da Lei Maria da Penha e de que maneira essas alterações poderão deixar as medidas protetivas mais rígidas? Eu acho que esse caso ilustra bem a alteração, porque antes dessa alteração você precisava fazer uma nova denúncia, assim como foi dito na entrevista anterior, na matéria que passou, para denunciar alguma possível ameaça ou aproximação desse agressor que foi preso. A partir dessa mudança, isso não é mais necessário. A palavra da vítima, ela colocar para a autoridade policial que ela está se sentindo ameaçada, está se sentindo em risco, o Estado deve, né, tomar as medidas protetivas, independente dela ter que abrir um novo boletim de ocorrência. Porque o que acontecia? A medida protetiva, ela era concedida quando você tinha algum crime sendo cometido. Então, naquele momento, ele foi somente solto. Você não poderia chegar na delegacia e pedir uma protetiva porque ele foi solto. E agora, a principal mudança da lei é que se entendeu que a medida protetiva é uma medida de proteção integral da mulher, não é uma medida criminal, é uma medida que tem natureza de proteção, seja criminal ou seja cível. Então, se ela se sente mais segura com o afastamento dele, esse afastamento tem que permanecer e não é necessário mais que haja um processo criminal em andamento ou um inquérito policial. Apesar da violência doméstica contra a mulher ser um assunto já bastante debatido, discutido, de certa maneira a imprensa, tanto nacional e local, já assume a postura de cobrar que o agressor seja punido. Apesar disso, ainda há pouco conhecimento. O que de fato se configura como violência doméstica e familiar contra a mulher? Bom, a violência doméstica e familiar, para começar, quem pode ser vítima dessa violência? Você está dentro do ambiente doméstico ou familiar, e familiar você pode estender a relações de amizades próximas, a relações afetivas, sendo essas relações, como é que eu posso dizer, legalizadas através de casamento ou não, tendo convívio no mesmo teto, ou namorando simplesmente, ou ficando, vamos supor. Inclui as relações homoafetivas também, né? Então, para mulheres que estão em relação homoafetivas também podem sofrer violência. Uma mãe pode sofrer violência doméstica familiar do filho. A gente às vezes se restringe muito à questão dos casais, né? Mas é uma situação mais ampla. E também, assim, para minha surpresa, algumas pessoas disseram que não sabiam que essa lei era aplicada somente em defesa das mulheres. E ela é uma lei realmente aplicada em defesa das mulheres. Qual foi a base para a proposta das principais alterações da Lei Maria da Penha? Foi, primeiro que existe no Conselho Nacional de Justiça, hoje, por orientação da ONU, um protocolo de um judiciário que tenha um tratamento mais igualitário com as mulheres. Porque o que acontecia? A cultura fez com que a palavra da mulher, ao longo das décadas, fosse desacreditada.
Então, a gente sabe que toda vez que uma mulher denuncia, a primeira repercussão é de que aquilo pode não ser verdade, ou ela está querendo algum proveito econômico. Isso é algo ainda muito comum. Então, o que acontece com essa lei, a mulher que está se sentindo desprotegida, ela não vai passar mais por esse tipo de avaliação, né, do valor dela, da credibilidade dela, a palavra dela. E para você não conceder, né, a palavra dela serve para se conceder a protetiva, e para não conceder, precisa que a autoridade policial ou judiciária demonstre que não existe o risco. Então, é o contrário, não é ela que tem que provar que existe um risco à integridade física ou psicológica dela, patrimonial. A justiça, para fundamentar a decisão de indeferir a protetiva, essa é a grande mudança, ela precisa informar que não há risco. Agora, qual é o maior problema enfrentado pelas mulheres atualmente que denunciam os seus agressores? Porque a gente observa nessas histórias, nesses casos que se repetem, que muitas das vezes as mulheres denunciam, mas muitas das vezes o próprio processo ele demora tanto que após a denúncia ela continua vulnerável a esse agressor. Qual é o maior problema enfrentado por essas mulheres que denunciam os seus agressores? O maior problema é que aumenta a vulnerabilidade dessa mulher. Então, essa mulher precisa ser muito bem instruída. A lei prevê que ela tem direito à companhia de assistência de acusação de uma advogada ou defensora pública. E isso não é informado nas delegacias. Não é aconselhável, seja lá qual for a denúncia, que a mulher vá sozinha à delegacia, porque muitas vezes lá no filtro de determinadas delegacias, eles já orientam a mulher que retorne para casa, que não existe aquele direito. Então, é muito importante mesmo que ela procure um profissional de advocacia para isso. E, às vezes, a medida é concedida, mas o processo não tem andamento, como aconteceu nesse caso. Então, a medida foi concedida, houve uma prisão. Realmente, a regra é que você não deixe preso antes da condenação, a não ser que exista risco. De repente, se ela tivesse com assistente da acusação, esse risco no processo seria demonstrado. É muito difícil para a mulher sozinha, porque ela fica sem conhecimento nenhum do que está acontecendo no processo, ela ter essa noção. Qual o principal benefício das medidas protetivas, né? Porque a reportagem, mostramos agora há pouco, esse caso dessa mulher que já tinha medida protetiva, mesmo assim isso não impediu mais agressões. Qual é o principal benefício dessa alteração recente da Lei Maria da Penha em relação às medidas protetivas? Bom, acredito que a maior foi essa questão de você eliminar a condição de ter que haver um ato criminoso. Não é? Então, qualquer tipo de risco que a mulher sinta, é a palavra da mulher que deve pesar, porque quando não se vincula mais essa denúncia, existe uma independência da medida protetiva, e não se vincula mais a denúncia a questão de ter um crime, então você consegue receber medidas protetivas em circunstâncias que você antes não conseguia. A medida protetiva sozinha, ela impede um feminicídio? Não, mas ela diminui bastante, estatisticamente, a probabilidade disso acontecer. As medidas protetivas, elas são impostas somente aos agressores? Sim, as medidas protetivas, elas são impostas àquela pessoa que, de alguma maneira, está ameaçando a integridade física ou psicológica, moral, patrimonial da pessoa. E isso eu gosto muito de frisar, que são todas essas agressões, porque ainda existe um problema da aplicação da Lei Maria da Penha, de um olhar muito voltado somente para a agressão física e desacreditar nas demais violências, que podem ser tão danosas quanto a violência física. Então, a partir de agora, qualquer pedido de medida protetiva, ele deve ser concedido? Não, é como eu falei, agora você vai à autoridade policial, mas você precisa informar qual o motivo do seu receio. Sim. E a autoridade, ela ainda tem o poder de avaliar se existe ou não existe aquele risco para ela conceder a medida protetiva. Agora,
é obrigatório que a autoridade justifique por que está negando, porque caso aconteça qualquer coisa com essa mulher, após esse pedido negado, o Estado será responsável também, inclusive pela morte dela. Uhum. E a família depois pode cobrar do Estado, por exemplo, se uma mulher morre após ser agredida pelo suspeito, né, até então, o Estado pode ser, a família da vítima pode cobrar do Estado judicialmente aquela responsabilização? Em muitos casos, sim. Quando a gente vê aqueles casos que foram vários pedidos, várias idas à delegacia, quando a gente consegue demonstrar que ou a polícia ou o judiciário não deram a atenção devida ao caso, não acataram as denúncias, etc., eu acho que é até um dever da família de fazer essa denúncia para que o Estado consiga se mobilizar no sentido de aplicá-las. Uhum. Então, atenção, alô, alô, poder público, vamos aplicar, então, as medidas protetivas com as suas alterações em seus contextos devidos. Doutora, a gente quer agradecer, doutora Andréa Góes, ela é advogada, especialista em direito feminista e em direito da mulher. Muito obrigada pela participação com a gente e pelos esclarecimentos, né, nesse momento em que a Lei Maria da Penha passa por alterações no sentido de tornar mais rígido esse processo investigativo contra os agressores. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tamires. Só para finalizar, dizer que desde quarta-feira passada essa lei já está em vigor. Então pode cobrar das autoridades que ela já está em vigor. Perfeito. Obrigada, doutora Andréa.